tarde a todos. Nós vamos dar início, então, à terceira mesa, que é a construção da agenda e os desafios da política nos seus diferentes momentos de implantação. A mesa é composta pela Fernanda Santos Ferreira, que está aqui à minha esquerda, pela Silvia Zimmermann, pelo Felipe Bonal e, como debatedor, o Lauro Matei. A primeira expositora vai ser a Fernanda, ela vai usar PowerPoint, então a gente vai sair da mesa, vamos todos aí para baixo, quando acabar a sessão de PowerPoint, que acho que Fernanda usa, e Silvia também, né, Silvia? Aí nós voltamos aqui para a mesa. Você não tem? Então depois a gente volta. Assim que a Silvia acabar, nós voltamos. Boa tarde. Saindo? Boa tarde a todos e a todas. Sou Fernanda, egressa aqui do CPDA, né? Atualmente estou no IPU, fazendo doutorado, iniciei agora em 2011. Eu queria inicialmente saudar a mesa, né? Silvia, Felipe, Leonilde, que são pessoas que eu tive a oportunidade de conviver aqui no CPDA, e Laura, que eu estou conhecendo agora, e agradecer a coordenação do OPA, em especial ao professor Sérgio Leite, pelo convite para participar desse evento e para estar apresentando o trabalho aqui na terceira mesa. Né? Aliás, ele não está aqui presente, mas eu gostaria também de agradecer porque esse convite ele acaba trazendo a possibilidade, digamos, de eu não pegar a minha dissertação e engavetar, né? Mas de estar trabalhando, de estar refletindo e estar tentando corrigir lacunas que ficaram no processo de elaboração da tese, né? No produto final que foi defendido em setembro do ano passado. Então, essa apresentação ele tem o objetivo de refletir sobre a construção da agenda e os conflitos de interesse que aconteceram na elaboração do Plano BR-63 Sustentável. Para quem não conhece o plano, ele é uma iniciativa, ele é um instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional para a Amazônia, que foi elaborado no período de 2004 a 2006, com a participação, com o envolvimento do governo federal, dos governos estaduais e municipais e da sociedade civil organizada dos estados do Pará, do Mato Grosso e do Amazonas. Nesse recorte, né, da dissertação, que, na verdade, é uma primeira apresentação desse recorte que eu estou fazendo hoje, né? O objetivo geral é compreender os fatores que impulsionaram a elaboração do Plano BR-63 Sustentável, assim como os elementos que dificultaram a sua implementação. Essa reflexão parte da seguinte pergunta orientadora: quais fatores explicam as oportunidades e os limitantes de implementação do Plano BR-63 Sustentável? E as hipóteses são: o Plano BR-63 Sustentável é resultante de múltiplas articulações de grupos com acesso desigual aos processos decisórios que buscavam influenciar as políticas públicas naquela região, né, que é parte do Mato Grosso, praticamente a região oeste toda do Pará, que agora está nesse processo de discussão sobre a emancipação, e mais 6 municípios no estado do Amazonas, são ao todo 73 municípios. E os conflitos de interesse observados, a segunda hipótese, os conflitos de interesse observados durante as etapas de concepção e elaboração do Plano BR-63 Sustentável ocasionaram a sua implementação parcial, contraditória ou mesmo a não execução das ações previstas no plano, né? Então, o plano ele acaba sendo mais retórico e muito simbólico de um momento histórico vivido naquela região, pelas organizações, né, em parceria com os segmentos do governo federal e alguns segmentos de governos estaduais e municipais. O referencial teórico utilizado, né, a abordagem processual das políticas públicas, e eu trabalhei basicamente com o modelo dos fluxos múltiplos do Kingdom, né, que ele baseia-se na ideia do caráter processual de formulação da política pública e visa explicitar a interação entre as intenções,
e ações e desvendar a relação entre o ambiente social, político, econômico e o governo, de modo a compreender as decisões tomadas e as contradições existentes nesses processos, né, nessas ações, no próprio plano. Na minha dissertação, né, ela foi estruturada de uma forma em que eu procurei trabalhar muito com o contexto, com as ações, com os atores envolvidos, e assim, embora a dissertação esteja, digamos, recheada de situações de conflito, foi um tema que não foi abordado, né, do ponto de vista teórico, né? E, para Kingdon, lembrando, o momento crítico para a incorporação de um tema na agenda de políticas públicas não é a sua origem, mas o somatório entre o ambiente de governo, a receptividade que a ideia dessa política pública tem, a combinação de atores envolvidos na decisão, a elaboração e a implementação da política pública. E, assim, eu não vou entrar mais detalhadamente, né, mas só resgatando, é trabalhada a questão dos fluxos de problemas, que são entendidos como construções sociais, né, interpretações dos fatos que podem ou não capturar a atenção dos formuladores de políticas públicas e, assim, alcançar a agenda governamental. Então, naquele contexto, assim, só muito rapidamente, houve a construção na região de uma narrativa de que a pavimentação da rodovia Cuiabá-Santarém, o BR-163, desacompanhada de políticas públicas, ela ia provocar uma degradação, conflitos socioambientais irreversíveis naquela região, né? Então, foi uma narrativa construída pelos movimentos sociais e ela conseguiu mobilizar a sociedade, parte da sociedade e parte do governo, em torno da ideia de construção do plano. O fluxo de soluções são ideias geradas e difundidas pelas comunidades políticas, né? Que nesse processo elas se afirmam, se confrontam, se combinam, dando origem a outras propostas, ou então são descartadas, né? São invalidadas. E elas são basicamente estruturadas em torno da viabilidade técnica, dos custos toleráveis e da aceitação que essa ideia tenha pela comunidade ou pelos formuladores de políticas públicas, né? No caso, as soluções que são apresentadas na dissertação, elas vêm muito da coleta de propostas que vinha se dando entre os movimentos sociais, entre as organizações que realizavam eventos e discutiam a problemática da pavimentação da rodovia, o processo formal de elaboração do plano, que teve realização de audiências públicas nos estados envolvidos em Brasília, e também uma farta documentação que era enviada para o grupo que era responsável pela construção da política pública, que envolvia 21 órgãos do governo federal. E o fluxo da política pública, né, que ele é independente dos problemas e das soluções, e é influenciado pelo que se chama de humor nacional, a ação organizada dos grupos de pressão e as mudanças de governo, transições, mudanças de chefia, de pessoas estratégicas nos órgãos, mudanças no Congresso Nacional, né, e todo esse contexto ele tende a influenciar, né, fazer com que um tema entre ou não na agenda de políticas públicas. E isso acontece num momento específico, né, quando você reconhece que aquele problema existe, quando você tem uma solução possível e quando o momento, né, quando o momento leva à aceitação, ao reconhecimento, à convergência desses processos, desses elementos. E também eu destacaria, dentro da dissertação e do trabalho, o papel dos empreendedores políticos, né, que são as trajetórias, foi a maneira que eu encontrei de abordar a trajetória dos atores políticos que contribuíram para a construção do plano. E é importante que aí você vai conseguir ver a pessoa que sai da sociedade civil, transita pelo governo federal, volta para o governo estadual, vai para a sociedade civil, né? E que são esses indivíduos que vão disseminando, vão trocando, vão disseminando ideias em troca de ganhos futuros, sejam eles materiais ou simbólicos, pessoais ou institucionais, né? E que podem ser desdobrados entre atores que ajudam na definição de problemas ou então na geração de soluções, né? Os de definição de problemas geralmente são os mais governamentais, e a geração de soluções, geralmente, são mais atores da sociedade civil que estão engajados.
e o conflito, né? Como eu falei no início, esse é um primeiro exercício de estar tentando abordar conceitualmente a questão dos conflitos que ocorreram durante a elaboração do plano e que acabaram contribuindo para a sua fraca execução, né? Então, eu tento analisar o conflito como um momento de exercício de poder e de tomada de decisão. Bem, o conflito acontece quando o ator A tem poder sobre o B, na medida em que pode fazer o B, levar o B a fazer algo que, de outra forma, ele não faria, né? Por exemplo, a elaboração do plano, né? Em vários momentos foi citado que, sem na ausência daquele contexto, na ausência daquela pressão, o governo, por exemplo, não teria elaborado o plano. E se conclui, atores cujas preferências prevalecem em conflitos sobre questões políticas chaves são os que exercem o poder do sistema político, né? No caso, eu citei um caso em que ele conseguiu ser... o ator A conseguiu pressionar o B, mas, na verdade, o que aconteceu é que, em nenhum momento, o ator, a sociedade civil, foi chave nesse processo, né? Não foi chave no sentido de exercer realmente o papel, o poder para executar o plano, para implementar o plano. Existe um consenso de que os conflitos sobre os assuntos chaves fornecem evidências sobre a natureza da distribuição do poder, mas é preciso analisar também a não tomada de decisão, que em alguns casos assume a força de uma decisão, né? Esse debate está muito ali no campo entre os pluralistas e os elitistas, né? Então, para sair um pouco desse esquema de que a não decisão, né, ela não pode ser estudada, vai se assimilar também à discussão de dois autores, que são Barat e Waraj, que trabalham também com complemento à definição, né, que é a perspectiva de que o poder pode ser exercido quando o ator A utiliza suas forças para criar ou reforçar valores sociais e políticos e práticas institucionais que venham a restringir o debate, as questões, e não produzem politicamente danos ao grupo A, né? Então, o que aconteceu durante o processo de construção do plano? Os conflitos eles tiveram muito nesses dois espaços, o conflito aberto ou explícito, em que os autores envolvidos percebiam racionalmente a existência do conflito sobre decisões-chave, e o conflito latente ou não aberto, em que os grupos jogam para suprimir os conflitos e impedir a chegada do conflito ao processo de elaboração da política, ou agenda de política pública, né? E isso vai acontecer, em parte, pela influência do governo, né? Do poder, enquanto definição de agenda, que estava centrado no governo federal, que é o proponente em segmentos do governo federal, mas também por uma espécie de compromisso que existia da sociedade civil com aquele governo, né, que estava empossado, o governo do presidente Lula, com o governo em que participavam vários atores da sociedade civil. Então, em vários momentos, as coisas foram construídas para que foram se dando de forma que esse conflito não viesse à tona, ele não fosse percebido, ele não fosse explicitado e ele também não fosse trabalhado dentro da construção do plano, né? Os procedimentos metodológicos da pesquisa, né, foram a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, entrevistas em Santarém, Belém e Brasília, foram feitas mais ou menos 50 entrevistas no ano de 2009, e a observação direta. Aqui, só para pontuar os conflitos no âmbito do plano, né? Então, mapeei mais ou menos 4 tipos de conflitos. Eu acho que um primeiro conflito aberto, sobre o qual vai se estruturar o plano, é o papel da rodovia, né? Que seriam as visões sobre a rodovia apenas como uma estratégia de racionalização e barateamento do transporte de cargas, ou então a rodovia sobre um contexto de um eixo indutor do desenvolvimento regional. Os conflitos em torno da concepção do plano, foi um conflito também aberto, que é aqueles atores que acreditavam que só pavimentar a rodovia, o próprio mercado e a sociedade civil se deslocando naquela região, eles iriam promover o controle social,
e daqueles atores que achavam que o planejamento é uma forma de priorização de ações e de resolução de conflitos, a concepção de plano entre prevenção e mitigação, e plano de desenvolvimento abrangente, no sentido de que, para aquele contexto, para aquela situação, não bastava um modelo convencional de licenciamento ambiental, como é executado num tipo de obra desse, mas era necessário um plano de desenvolvimento mais abrangente. A elaboração do conteúdo já foi um conflito latente, né? Primeiro, em torno da abrangência do plano, né? O governo, os segmentos do governo negociaram com a sociedade civil e do Estado do Pará e do Mato Grosso para que fosse adotada a regionalização que essas organizações já usavam, né? A mediação dos conflitos setoriais, que em alguns casos eram inconciliáveis, o que estava colocado no papel, não tinha como articular o que a sociedade civil queria, agricultura familiar com agricultura patronal, mas está tudo lá no papel, né? E tanto que em algum momento se fala que um entrevistado fala que o plano é um plano que ele é robusto, que ele dá preguiça de ler, e que logo se vê que é um plano que foi feito para as pessoas lerem, mas não para ser executado. E os conflitos em torno do modelo de governança e gestão, que foi outro conflito que ficou latente, né? Que é a questão a gestão das políticas públicas é apenas uma decisão de governo federal, ou ela pode ser feita a partir de uma dinâmica de concertação da política pública, né? Eu teria mais algumas coisas para apresentar, mas a professora Lenilde já... Então, eu vou ficar mais no debate, né? Então, eu só gostaria de dizer que, assim, a primeira apresentação experimental, né? Eu acho que, de uma maneira geral, acho que a abordagem foi adequada para o que se propôs no estudo inicial, e acho que, com algumas modificações, ela vai conseguir dar conta da perspectiva de lidar com a dinâmica do conflito, né? Que é observado na construção dessa política pública. Obrigada. A ação seguinte é da Silvia Zimmermann, que é doutora aqui, recém-doutora pelo CPDA, e está com uma bolsa de pós-doutorado no INCT. A gente sempre fica um pouco ansiosa, né, nesse momento de apresentar o resultado de um trabalho, né, de doutorado, enfim, e também por estar tendo a oportunidade de dialogar com mais pessoas sobre essa experiência, né, que fez parte desse estudo do doutorado. Mas, primeiramente, eu queria agradecer, então, ao Sérgio e ao Observatório, aos professores do OPA, né, por essa oportunidade, e que o OPA, enfim, está conseguindo comemorar o seu aniversário, promovendo esse evento e aglutinando mais pessoas para debater a questão das políticas públicas e a estruturação dessas políticas. A discussão aliás, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco, como eu falei já, um fruto da pesquisa do doutorado, que era olhar para o espaço das conferências nacionais de segurança alimentar e pensar, né, esse espaço nos termos da participação, né, da teoria da democracia, das teorias da democracia, da participação e da decisão política associada a esses espaços, né? E tudo nasceu a partir de uma experiência que eu tive na Conferência Nacional de Segurança Alimentar em 2007, e eu acho que é impressionante você ver num espaço, porque os conselhos, os orçamentos participativos, eventualmente grandes também, né, momentos onde aglutinam muita gente, mas as conferências, elas são interessantes porque elas aglutinam muita gente no Brasil, né, no caso das regionalidades serem muito distintas, então aglutina muitas pessoas, pontos de vista, grupos políticos, né, interesses, muitos grupos de interesse estão envolvidos. E, no caso da segurança alimentar, isso chamou muito a atenção, e aí eu parti para tentar delinear como é que foram estruturadas as conferências de segurança alimentar e também qual era o resultado disso. Porque a expectativa das pessoas, quando vão para as conferências, é que, ao final, aquelas discussões todas resultem numa política pública, né, ou que resultem em ações e programas nacionais. E aí,
a discussão, quer dizer, aqui o enfoque vai ser a consulta pública como instrumento de legitimação de políticas, né, olhando para essas conferências. E eu trago, né, a partir dessa experiência que foi olhar para as conferências de segurança alimentar e se elas eram espaços de participação social, nos termos não quantitativos apenas, né, porque as conferências... vocês, inclusive, receberam, quando você chegar na pasta, né, um documento aí falando sobre as conferências nacionais, indicando não só das conferências de segurança alimentar, mas de outros temas, né, setoriais que envolvem, então, de 41 a 2010, já tem 115 conferências nacionais, já aconteceram no Brasil, 74 aconteceram só entre 2003 e 2010, então isso é também uma tendência... Foi um movimento de participação muito grande a partir de 2003, e o caso da segurança alimentar era uma questão de olhar para essa conferência nos termos da participação. Poxa, então aconteceram esses eventos, quantas pessoas participaram, como foi esse processo, e qualitativamente no sentido de que grupos participaram, quem eram os participantes, enfim, essa participação social que se deu nesse processo. E, bom, os dados aqui, que eu estava comentando dessa folhinha que vocês receberam, indicam que, nesse período, no Brasil como um todo, né, já mobilização de 5 milhões de pessoas. No caso da Conferência de Segurança Alimentar, é bem menos, né? Se estima, as estimativas na terceira, era de que tinha mobilizado 70 mil pessoas, porque é um processo piramidal, ela começa nos municípios, regionais, né, eventualmente, algumas regiões, e depois... culmina com o evento nacional, né, onde tem representações representações de todo o país, onde são eleitos delegados no nível municipal, estadual, enfim, que vão para a Conferência Nacional. A outra questão que eu estava preocupada, né, nos termos dessa participação, era se essas conferências elas são espaços de decisão política, porque nos estudos da teoria da democracia, assim, né, o que a percepção que se tem, a evolução do debate nesse referencial teórico é a discussão sobre participação na década de 70 até a década de 80, que é a discussão sobre a participação como uma questão fundamental, e aí, por isso, a democracia ela passa a ser adjetivada, democracia participativa, enfim, se tem vários exemplos de espaço, aliás, de experimentalismos democráticos. A gente tem na América Latina também o processo que acontece na América Latina, também no Brasil, né, um processo de democratização. E aí se tem inúmeras experiências, e a partir dessas inúmeras experiências de conselhos, de orçamentos participativos, de fóruns, etc., o referencial teórico também vai evoluindo no sentido da deliberação. Aí, a partir da década de 90, se tem uma discussão teórica em torno da democracia deliberativa. E aí a preocupação é se esses espaços de discussão eles também são espaços de decisão, né? Então, assim, era olhar para as conferências não como espaços deliberativos, porque de fato não são espaços consultivos, né? Aliás, os conselhos são consultivos, mas as conferências elas também têm uma tendência de orientar políticas e diretrizes, princípios para a política, mas não necessariamente são deliberativos. Enfim, era tentar perceber qual era a aproximação que se tinha, no caso da segurança alimentar, entre as decisões, né, os encaminhamentos dessas conferências e o impacto, né, ou a constituição de políticas ou programas associadas, ou estimulados, né. Bom, aí a pesquisa, para que vocês tenham uma ideia, a pesquisa foi a partir de documentos governamentais, documentos de espaços públicos, até para me apropriar um pouco desse referencial, de entender essa mudança na teoria em torno dessa constituição de participação, a importância da participação até chegar à deliberação. Então, e que as questões da deliberação hoje são outras. Existe o debate entre os consensualistas, aqueles que acreditam que os espaços públicos eles têm que chegar a um consenso, e daqueles que acham que não, tem que ter opiniões
que contemplem todas as diversidades. Então, existem inúmeras divergências. Tão rápido o tempo passa. Mas existem inúmeras divergências que fazem parte desses novos referenciais. E aí tinha que me apropriar dessas questões para poder interpretar esse espaço das conferências. Entrevistas com atores sociais que participaram da primeira, da segunda e da terceira conferência, que essa é a realidade da segurança alimentar, né? E, bom, já comentei isso. A questão da política em si, isso foi um enfoque que eu dei no terceiro capítulo da tese, era olhar para a Política Nacional de Segurança Alimentar, no sentido de que ela está em construção e permanentemente agora se tem um plano nacional que ele foi divulgado em agosto desse ano. E essa política, eu procurei olhar ela nas 3 dimensões da política, né? Que é a politics, a polity e a policy. Enfim, a dimensão processual, né, onde informa o processo político, mais de caráter conflituoso, né, que diz respeito às imposições, objetivos, conteúdos e às decisões de distribuição. O sentido polity mesmo, que é a dimensão institucional, que se refere a essa ordem do sistema político, a que delineia um marco jurídico para a política, enfim, e a estrutura institucional desse sistema. E a terceira dimensão, que é a dimensão material, mais concreta da política mesmo, onde se configuram os programas e os problemas, né? Aí, bom, o caso da segurança alimentar, eu estou tentando resumir, né, toda a abordagem da tese, enfim, aqui, olhando para essas 3 dimensões, que também eu comento na tese, inclusive, que é essa dimensão processual da politics, que também faz parte de um movimento de emergência, reconhecimento e construção do que eu chamei de um projeto democrático participativo da segurança alimentar. Esse projeto ele também é baseado numa noção da Evelina Dagnino, que trabalha com essa noção de projeto político, e eu identifiquei essa constituição de um projeto onde a sociedade civil ela tinha uma importância significativa e, aliás, embora existisse alguns momentos de resistência a esse projeto político por parte do governo, ele se manteve em alguns momentos, né, desde que ele emergiu, como eu digo assim, né, que foi na década de 90, e que teve todas as mobilizações da luta pela fome, que teve um protagonismo, né, que todo mundo reconhece, o protagonismo importante do Betinho naquele período, que mediatizou a questão da fome no país, teve o lançamento do Mapa da Fome, enfim. E aí o tema da segurança alimentar ela foi associado a esse tema da questão da fome, né, como uma resposta a essa problemática, e esse movimento ele teve uma dimensão, né, de um envolvimento social muito grande e se constituiu, então, aí nesse projeto da sociedade civil que passa a disputar um espaço dentro do governo no sentido de um trabalho de parceria também, que aconteceu naquele período, né? Não posso detalhar tudo aqui, mas, enfim, essa dimensão processual, ela envolve esse período todo de construção desse projeto democrático. E aí também, onde as conferências elas passam, quer dizer, a primeira conferência acontece em 94, e aí ela passa a ter uma expressão muito grande nesse projeto, porque, segundo os entrevistados, né, também foi um momento de formação de quadros, um momento onde difundiu, porque desde o princípio, desde a primeira conferência, que foi em 94, houve as pessoas que se envolveram e os grupos sociais, as ONGs, eu não estou falando só de pessoas, indivíduos, né, eu estou falando de grupos, né, sociais, e que passaram a alimentar e a se mobilizar em torno desse tema da segurança alimentar. E se difundiu, né, e passou a ter um corpo, né? E a conferência para os entrevistados ela foi muito importante, porque ela difundiu essa ideia. Nesse processo piramidal, ela conseguiu envolver segmentos em municípios que depois se articularam, né? E também, por conta de experiências de políticas municipais, isso teve uma ampliação.
Aí tem a dimensão polity e policy, que aí é uma dimensão mais institucional, e as dimensões das ações e programas, que eu acho que eu vou comentar daqui a pouquinho, dos programas que foram criados ao longo dessa estruturação da política nacional, e também programas que foram fortalecidos, como o PNAE. Agora tem uma... Vocês veem, ontem as palestrantes comentaram aqui sobre as políticas, o PAA, né, outros programas e políticas que têm uma atuação nacional e que também têm uma relação com a segurança alimentar e que dão essa dimensão da policy. Bom, e também o desenho institucional, porque a segurança alimentar ela se estrutura num sistema, né, que ontem também teve uma crítica do Guilherme Delgado, que é interessante essa questão, assim, como de não ter se tornado um direito positivo, mas, ao mesmo tempo, o sistema não proporciona um direito positivo, onde qualquer cidadão pode ir lá e reclamar que ele está passando insegurança alimentar, mas, ao mesmo tempo, é um sistema que está se articulando vários setores, né, e que pode... que pode garantir que as pessoas, ou que, pelo menos, né, nos níveis de governamentais, municipais e estaduais, isso seja articulado. Bom, aqui, para vocês terem uma ideia, teve 3 conferências nacionais. Está meio pequeno para ver, mas todas passaram por etapas municipais. Tem a estruturação do CONSEA, desde a primeira, antes da primeira conferência, em 94, teve a estruturação do CONSEA, a segunda foi em 2004, teve um tempo aí de 10 anos entre a primeira e a segunda, que foi um tempo que teve toda uma mobilização social nesse período, que, embora esse projeto, né, não tivesse espaço a nível governamental, ele conseguia se sustentar por conta de articulação de fóruns, de redes sociais. Bom, desde o princípio, então, se teve uma discussão sobre a construção de uma política nacional e, desde o princípio, uma coisa que é importante salientar, que no começo existia uma estruturação em delegados, convidados, observadores. Com o tempo, essa participação ela foi se alongando. Acho que talvez o termo não seja esse, mais apropriado, mas ela foi ampliando, né? Mais grupos sociais, os invisíveis se tornando visíveis, né? Passaram a participar, indígenas, quilombolas. Aí você tem, na terceira conferência, outros grupos, que são os povos e populações tradicionais, comunidades de terreiro, e agora, a gente estava conversando sobre a conferência, essa última que aconteceu segunda, terça e quarta dessa semana, e parece que os ciganos também estão reivindicando espaço. Então, essa conferência de segurança alimentar, ela vem crescendo, essa participação, que eu acho que é uma das constatações, ela vem crescendo os grupos sociais que estão se tornando visíveis a partir do debate da segurança alimentar. Bom, vou passar mais rápido aqui para vocês poderem, que eu já tenho que terminar, mas a segurança alimentar ela é estruturada em cima de um sistema, né, que articula, então, o Conselho Nacional, os órgãos e entidades que atuam em toda a federação, as instituições privadas, né, com ou sem fins lucrativos, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, que é formada por ministérios, e que também teve a responsabilidade de construir o Plano Nacional de Segurança Alimentar a partir das deliberações da conferência. Aí também tem a estrutura do sistema, né, que eu acho que é o CONSEA, a Conferência Nacional, eu acabei olhando para ela, o enfoque era a conferência, até porque a conferência está num nível acima do CONSEA, que é o conselho, né, formado por representações da sociedade civil, e que ele tem uma composição de 2/3 da sociedade civil. E se distingue de vários outros conselhos por essa composição majoritária da sociedade civil. Então, o fato da conferência orientar diretrizes e princípios para a política me fez acreditar que a conferência tinha uma importância, né, significativa nessa construção da política. Aí tem todas os espaços inferiores. Bom, a primeira conferência, então, a gente teve 116 propostas, né, que foram estruturadas em temas. Eu não vou poder detalhar todos os temas, mas observando assim os temas que foram discutidos ao longo desse período, eles foram todos as conferências, embora teve essa distância da primeira para a segunda, todos os temas são retomados, né? Concluindo.
Aí, na segunda, temos 153 propostas que amplia para questões institucionais da política nacional, aspectos relativos à produção, relacionados ao acesso, e a questão da segurança alimentar, ela tem a noção dela definida na segunda conferência, em 2004, e, a partir daí, de reconhecimento da segurança alimentar, não como uma questão só de acesso, mas acesso regular, permanente, de qualidade ao alimento. Então, todas essas questões são discutidas no espaço da conferência. E na última conferência, que agora já não é mais a última, né, porque teve a quarta, foi discutido 3 níveis: nas estratégias de desenvolvimento, a segurança alimentar na política nacional e no sistema. Bom, vou ter que colocar aqui os avanços que se observa na segurança alimentar. A constituição de um marco legal da segurança alimentar e a institucionalização na estrutura da política de Estado por meio da Lausanne, que mesmo reconhecendo essa fragilidade que o professor Guilherme apontou ontem, ela, quer dizer, hoje em dia tem uma lei, né? E uma lei nacional, ela tem que ser estruturada nos seus níveis estaduais. Isso está acontecendo, né? Pude acompanhar que nos estados, todos os estados da federação já têm seus sistemas estaduais, quer dizer, nem todos os municípios já concluem, que é uma deliberação até para que possam ocorrer as discussões municipais, que todos tenham esse sistema. Criação e fortalecimento de programas, ações federais que atendem à segurança alimentar, como o PAA, PNAE, o P1MC, né? O programa da Bolsa Família, o PET, Pronaf, Conviver, vários programas passaram a ser estimulados e fortalecidos, alguns criados como o PAA, né? Em função dessa instituição, dessa discussão da segurança alimentar. E a revisão de legislações associadas à temática da segurança alimentar, como a lei do direito à alimentação, que isso também é um marco legal, né? Que a alimentação não é vista mais só como aliás, ela é vista hoje como um direito, foi constitucionalizado isso, e também teve a revisão da PNAE para que 30%, e assim como várias coisas da PNAE foram revistas, não só a deliberação que hoje 30% tem que ser adquirido da alimentação escolar, mas também o fato de que a alimentação é um direito, é a visão dessa nova visão instituída no PNAE. Tá bom. Tem avanços, teve alguns desafios que as conferências apontaram, né, principalmente os limites, né, orçamentários aos programas, tem algumas estruturas e programas, dificuldade de estruturar novos programas, como o programa de abastecimento e a PGPM-BIO, tem legislações à segurança alimentar, associadas à segurança alimentar que não foram, que não avançaram, né, até por conta aí de uma restrição, aliás, devido à pressão do setor do agronegócio brasileiro, então, que é uma discussão que a gente faz sempre, né, dos 2 ministérios, dos recursos orçamentários, etc. e tal, e isso também impacta nessas legislações que não são aprovadas, mas que fazem parte das reivindicações da segurança alimentar. Aí tem as conclusões, eu não vou poder falar de todas, sem dúvida já não poderia falar de nenhuma, porque o tempo esgotou, mas eu acho que a primeira conferência, ela serviu para aglutinar forças para a formação de quadros, como eu acho que foi que é uma menção dos entrevistados. A segunda, ela teve um papel de retomar esse projeto democrático participativo, né, assentado na participação da sociedade civil para a discussão da política nacional de segurança alimentar, deu visibilidade a alguns grupos sociais afetados, né, pela insegurança alimentar, como os indígenas e quilombolas. E a terceira, ela veio ampliar, quer dizer, esses espaços, eles são espaços de participação, nesse sentido de ter ampliado a sua base social para discutir essa política. Não é só em termos numéricos, né? Não é porque todas as conferências nacionais envolvem 2.000 pessoas, mas é porque essa base social está se ampliando. Novos quadros participam dessa discussão. E aí, enfim... Bom, tem várias coisas que não está dando para falar. Eu agradeço a todos vocês e agradeço, enfim. Obrigada. Eu chamaria, então, o Lauro também já para vir para a mesa. O próximo expositor é o Felipe. Agradecendo a oportunidade de apresentar uma coisa aqui nesta mesa e principalmente o prazer de voltar.
E o prazer, entende? Se dá? Assim. Tá bom assim? Não? Esse. Alô? Este é assim? Tá bom? Ótimo. Então, eu estava comentando que, bom, agradeço o convite e tenho muito prazer em voltar neste lugar tão bom que o CPDA, onde passei alguns anos recentemente. Então, a minha fala, que vai ser curta, é relativo ao tema, um pouco a relação entre a asserção de um certo tipo de políticas de desenvolvimento rural sustentável, com a reforma geral do regime político no Brasil. Então, por que este tema? Por várias razões. Primeiramente, o desenvolvimento rural sustentável é um questionamento de um modelo de desenvolvimento. E este está ligado, efetivamente, de maneira estreita, a uma reforma do regime político, passando de um regime autoritário, centralizado, estruturado em torno de um projeto econômico bem preciso, que era a industrialização de substituição de importações, a um regime democrático de cunho social-liberal. Né? Então, primeira coisa. Uma justificação de ligar as duas coisas é que os calendários são praticamente os mesmos. Né? Se vemos a reflexão a nível internacional sobre sustentabilidade, começa bem antes de Brundtland, né? Começa efetivamente nos anos 70, não? Particularmente com a Conferência de Estocolmo, em 72. E 72 é precisamente o momento onde o modelo do Brasil começava a ter dificuldades. Né? Era o auge, né? do modelo de easy, não? De industrialização de substituição de importações. E o ano seguinte era já a crise petrolífera, não? E a transição. Então, temos duas agendas que correspondem praticamente em totalidade. Né? Então, a questão é de ver como, se podemos fazer uma leitura um pouco cruzada dessas duas agendas, que podemos concluir em termos de produção de políticas públicas, ou de maneira mais geral, de ajustes. Né? Uma coisa que é interessante no Brasil, sempre em termos de introdução, é o caráter um pouco heterodoxo, não? Do processo de reforma do regime. Não? Heterodoxo no sentido que começou, o ajuste econômico começou quase 10 anos depois de todo mundo, não? Depois de outros países em Latinoamérica. Não? Se compararmos com o México começou nos anos 80, não? E o Brasil começou fortemente ao final da década 80 e início da década 90. Este descompasso entre uma agenda internacional, né, orientações internacionais e a prática dentro do Brasil foi discutido muito a nível tanto nacional quanto internacional. Né? A nível internacional se criticou o Brasil, né, dizendo que estava faltando imaginação para imaginar um outro modelo, entrar outra coisa. Agora, quando se olha o resultado depois de décadas, me parece, e não sou eu, né, que esta temporada de ajuste político, né, em lugar que antecedeu o ajuste econômico, teve uma importância fundamental na formação do tipo de transformação do modelo de desenvolvimento e até na implementação da instrumentalização deste modelo. Vou tentar mostrar este, não? Então, se tomarmos em conta as modalidades da transformação do regime político, se olhamos assim rapidamente, parece um processo contínuo, não? Se saímos dos anos 72, a partir do G0, bom, abertura política, constituição
de 88 com o Sarney, depois primeiro ajuste e liberalização com o Collor, com o Itamar Franco, introdução de algumas coisas em torno, como lembrou Silvia, em torno da segurança alimentar, quer dizer, primeiro o ajuste social, depois o ajuste monetário, plano real, privatização do FHC e o Collor, a entrada das políticas sociais. Parece que estamos numa agenda linear que ultrapassa as divisões partidárias, mas de um processo sistemático de implementação de modelo neoliberal, que vai se tornar um regime social liberal, mas de maneira organizada através de um consenso político. Na verdade, quando se olha a temporalidade dessas transformações, é aí que parece temos elementos explicativos. A primeira fase, não? A fase do ajuste político, que globalmente vai de 72 até 88, 90, ou seja, a eleição do Collor, né? Observamos, manutenção globalmente num sistema protecionista, tudo bem, mas uma transformação um pouco da relação entre o Estado e a sociedade, e principalmente no meio rural, né? E que não tem uma explicação simples, né? Faço referência aqui ao artigo do Nelson, não, da coletânea que organizamos o Sérgio e eu, que é sumamente detalhado, não? Sobre todo este período, que mostra claramente quais são os jogos no nível das decisões macroeconômicas, né? E a influência sobre as relações ao nível dos sectores produtivo, não, industrial, agrícola, e dentro do setor agrícola, como modificando a taxa de câmbio, a taxa de interesse, modifica o jogo de interesse. E durante esta primeira fase, houve, pela primeira vez, uma política, primeira vez, desde o período militar, uma situação bastante favorável para a pequena agricultura, não? Que nem se chamava agricultura familiar, mas que era o campesinato, não? Como o Guilherme falou ontem, não? A baixa da taxa de câmbio, né? Que permitiu ter mais acesso a exportações, não só para a agricultura patronal, mas também a agricultura, pequena agricultura, conjugado com a política de estoque mínimo, um preço mínimo de estoque e um preço real favorável, fez com que teve um certo bem-estar desta pequena agricultura, né? Ao mesmo tempo que o Estado estava fragilizado, não? Por devido da dívida externa e que dependia da participação da sociedade para transformar a dívida internacional ou externa em dívida interna. Então, todo este período teve, não podemos entrar muito em detalhe aqui, mas teve uma mudança relativamente sutil que rompeu, eu acho, de maneira histórica, com a marginalização do campesinato. Então, teria que olhar um pouco mais no detalhe das coisas. Mas o que me parecia sumamente interessante, e de novo, utilizando o argumento do Nelson, que é super preciso, aí vemos um momento sutil de transformação da relação política. Período seguinte, Collor, começou antes, não? Fenômeno de liberalização violentérrimo, vocês se lembram muito disso, não? Que tem efeito em toda a agricultura, tanto patronal como familiar, né? Crise das dívidas da agricultura, tudo bem? Tranquilo? Não. Da agricultura patronal e também da pequena agricultura que sofria. E aí eu acho que devido à mudança da postura do Estado com respeito à sociedade,
se entrou num processo de negociação sectorial. Né? Com a agricultura patronal, foi o início da renegociação da dívida, né? E que continua até hoje, não? Através de sessões periódicas de renegociação de maneira crescente. Né? E a nível da pequena agricultura, foi a transformação, já não se chamava campesinato desde a década precedente, se tornou já, nos anos 80, pequena e mediana agricultura, passou a ser agricultura familiar, como uma criação institucional de uma categoria sociopolítica, não? Que permitia de negociar de maneira mais facilmente, não? Com cada setor agrícola. Eu acho que esta criação histórica da agricultura familiar, que agora faz escola no mundo todo, não? Se refere ao modelo brasileiro no mundo fora, não? Em todos os continentes, não? Eu acho que muito se deve a este descompasso, não? A esta separação do ajuste político de um lado e o ajuste econômico do outro. Com uma posição sumamente interessante do Estado, que estava em posição de dependência pelo mecanismo da renegociação da dívida externa e dependia das elites econômicas e fundiárias nacionais, e que conseguiu manter sempre esta inflação a um nível que não fosse um nível que quebrasse a economia. É todo o caráter genial, eu acho, desta transição. Para acelerar, e desde este ponto de vista, eu acho que a terceira fase, que começa talvez um pouco antes do Lula, não? Eu começaria em 98, com a crise financeira, não? Já o FHC tinha entrado com políticas um pouco de rede de segurança social. Bom, havia a previdência rural, como falou Guilherme, que foi uma coisa imensa, não? Depois tiveram todas essas bolsinhas, bolsa gás, bolsa não sei o quê, bolsa escola, bom. E já era o início, né, desta entrada nas políticas sociais. E com o Lula, se convertiu em políticas sociais maciça, coerente, forte e crescente, não? Então, aí passamos na outra fase, que era da transformação deste regime, um regime mais social-liberal. Né? Agora, a questão do desenvolvimento sustentável. Bom, praticamente os acontecimentos, me faltam 2, 3 minutos, vai ser difícil de completar, mas brevemente, os acontecimentos internacionais, já que o desenvolvimento sustentável vem de injunções internacionais, correspondem com a agenda nacional. 72, como eu falei, onde o Brasil foi questionado fortemente a nível internacional devido à colonização da Amazônia, foi o início da transformação institucional do setor ambiental do Brasil. Criação da Secretaria de Meio Ambiente no mesmo ano, na continuação de Estocolmo, e um pouco mais tarde as leis sobre o meio ambiente, a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, que juntam em seguida. Né? É interessante de ver que, a este momento, o Brasil mudou, tinha uma posição super dura, não, com respeito ao exterior, e o primeiro secretário do Meio Ambiente virou o representante do Brasil dentro da Comissão Brundtland. Então, esta é a mudança da posição oficial do Brasil sobre este. Mas esta dimensão ambiental teve, até agora, eu acho, uma agenda própria, que continua separada das outras dimensões da sustentabilidade, que é a econômica, que podemos dizer socioeconômica, se falamos da agricultura familiar, e que ela começa com Rio 92, que foi o ponto de partida deste movimento. Não um ponto de partida, porque já a sociedade civil se tinha organizada desde os anos 80, mas que foi um acontecimento que permitiu cristalizar redes,
alianças e que rapidamente se estruturou em torno da agricultura familiar, de um lado, que se estruturou em torno de ideias, como falou a Kátia ontem, não? Agroecologia, primeiramente as agriculturas alternativas, e depois a agroecologia, o modelo socioambiental. Bom, essas coisas cristalizaram. Né? E na terceira parte desta fase é mais esta dimensão social da sustentabilidade, através de todas as políticas de cunho social realmente, não? Bom, a Bolsa Família e tudo isso, não? E cada vez observamos a diferenciação dessas três dimensões. Então, temos um tratamento separado, contextualizado, que me parece totalmente particular. Então, terminando, alguns pontos de conclusão, rapidamente. Eu acho que não temos que perder de vista o processo dentro da renovação do regime político, como dentro da renovação do modelo de desenvolvimento, no sentido do desenvolvimento territorial, é um processo de normalização com respeito a normas, tanto nacionais, devido ao funcionamento mesmo da sociedade, quanto internacional. A liberalização econômica foi uma coisa extremamente batida a nível de instituições financeiras internacionais. O desenvolvimento sustentável, igual, mesmo se mais suave, mas a pressão é forte. Não? Então, temos este processo de ajuste com respeito a um corpo normativo. Não? O caráter, para mim, não sei para vocês, eminamente heterodoxo do processo brasileiro, não? Com esta diferença que marcou, no mesmo tempo, sua forma de resistência com respeito a injunções internacionais, mas que teve um certo controle deste processo, que não conheceram muitos países, que depois tiveram muitos problemas porque quebraram a agricultura familiar deles. Estou pensando no México. O caráter altamente contingente do processo de renovação. E talvez fazendo uma referência à discussão desta manhã sobre planejamento. Aí eu acho que tem essa coisa de agricultura familiar. Bom, a Leonilde é muito mais competente que eu para falar sobre isso, mas me parece altamente contingente. Em um momento dado, em torno de algumas pessoas e instituições, a criação genial desta categoria sociopolítica, não? Que se vai tornar um momento na construção da ruralidade e das políticas públicas no Brasil. E a discussão desta manhã de ontem faz pensar em todas as interrogações sobre a maneira de lidar e quanto tempo com esta categoria. Será que não se tem que abrir? Observamos, a Sílvia falou muito disso, não? Se abre agora a caixa preta, se saem comunidades diferentes, bom, com realidades diferentes. Último ponto que gostaria de mencionar é a dimensão regulacionista de tudo isto. Não estamos, quando se analisa assim, mesmo de maneira assim rápida, a evolução do processo, se vê que não temos uma pessoa genial que planificou tudo isso, não? É um sistema de regulação onde econômica, né, que é uma das ferramentas tradicionais de pilotagem do Estado no Brasil, a regulagem política, quando tem que administrar conflitos, né, como foi notado sobre as duas apresentações anteriores, ajustes sociais para evitar que tenha problemas sumamente marcados. É um conjunto de fenômenos de regulação. E para terminar, só para realmente uma provocação, tomando como uma provocação, eu acho que o caráter da transição é incompleto, né? O que sai um pouco das discussões.
é incompleto. Se se estima que a transição e o modelo agrícola vão já através dos dois ministérios para assim, será que não estamos num processo de democratização conservadora, para fazer um paralelo fácil com o processo de modernização conservadora dos anos 60, 70? Será que não temos uma construção institucional que justificasse a manutenção e a institucionalização de um statu quo no funcionamento do meio rural? Obrigado. Obrigada, Felipe. Eu passo, então, para o Lauro para fazer os comentários. Ok, boa tarde a todos. Eu queria agradecer aqui o OPA, na pessoa do Sérgio, o convite. Dada a nossa pouca disponibilidade de tempo, eu tenho que fazer sei lá, né? Com tudo isso que foi colocado aqui, tem que fazer uma escolha, né? O Felipe, na verdade, ele recuperou os últimos 30 anos da história política e econômica do Brasil, então tem um conjunto de temas. Mas eu, casualmente, tinha escrito de manhã aqui no meu papelzinho 3 coisas, e que é o que eu vou falar, e que elas perpassam as 3. Que é um pouco essa questão da democratização das políticas públicas, a questão que leva como consequência então, da democratização a descentralização das políticas públicas, e um aspecto que eu vou deixar para falar depois, que é a segunda parte do tema da mesa. Eu acho que tanto o Felipe quanto a Sílvia, quanto a Fabiana, a Fernanda, né, vocês tocaram em temas distintos, mas que remetem a uma mesma questão, né, que é o desenvolvimento do país. Né, de formas distintas, mas construir uma BR não é só construir uma BR. Essa BR tem uma função no desenvolvimento do país. Né, articular uma política de segurança alimentar, com todas as suas dimensões que a Silvia mostrou, também tem isso. E essa questão mais política de fundo que o Felipe tratou, que é a transição de um processo político e econômico do país com suas diferentes fases. Né? E aí eu acho que eu queria começar pela questão que o Felipe abordou, reforçando 2 coisas. Né? Talvez não tanto no time do econômico, do político, né, mas do processo. Né, olhar o processo, porque, particularmente, eu não sei se é possível fazer essa distinção, embora indicadores são objetivos disso. Né, mas, se tu olha da perspectiva do desenvolvimento brasileiro, né, a resposta econômica desse desenvolvimento econômico, ela estava toda assentada em cima de uma estratégia política, né, e que se conformou muito fortemente com a centralização do poder político no Estado brasileiro, o Estado brasileiro definindo o modelo de sociedade brasileira, o Estado brasileiro definindo o modelo econômico, tanto no meio urbano quanto no meio rural, e esse Estado autoritário, que depois vai virar um Estado autoritário, que sempre foi autoritário, né, desde a sua formulação lá nos anos 30, com alguns períodos pequenos de democracia, ele nunca conseguiu ser um Estado democrático, e talvez o teu final, que você coloca como provocação, é um pouco isso. Né? É uma transição incompleta, na minha leitura, exatamente porque ainda nós não democratizamos o Estado brasileiro numa perspectiva da democracia, seja ela participativa, moral, que adjetivo se dê ela. Né? Então, eu acho que esse é o ponto que você coloca. E isso tem uma implicação muito grande na construção da agenda das políticas públicas, exatamente porque, nesses períodos históricos que você fez referência, você constrói políticas públicas com diferentes matrizes. Né? Então, a política de industrialização por substituição das importações da década de 30, que vai até nos anos 80 e que leva à crise econômica, ou que faz com que aquele modelo de Estado, aquele modelo econômico pensado politicamente pelo Estado brasileiro, não consiga mais ter ancoragem em seus pilares básicos, sobretudo nas suas relações macroeconômicas, ele vai se esgotar, não por causa de uma crise política do Estado, é porque
quer dizer, as respostas econômicas que o Estado esperava daquele modelo não são mais suficientes para sustentar aquele Estado. E é esse Estado que entra em crise, então, né? E esse Estado em crise, ele vai, então, obrigar a se reordenar politicamente a sociedade brasileira de uma outra forma, e aí vem todo o processo de avanço, que eu não queria me estender muito aqui, mas eu queria reforçar, então, essa transição, eu queria reforçar esse ponto, que eu acho que o Felipe toca num ponto fundamental na perspectiva democrática, né? E aí, para além das políticas públicas, mas também das políticas públicas, né? Que é a questão que nós ainda estamos vivendo um processo de democratização, usar a tua expressão, um processo ainda incompleto, né? E que isso não é só uma questão das políticas públicas de desenvolvimento rural. Eu acho que está claro isso, né? Bom, qual é a relação disso com o segundo ponto, né, que eu queria tratar aqui? Que é aquilo que ganhou força nisso que você chama a segunda fase, mas que aparece também mais já lá na primeira Conferência de Segurança Alimentar, e depois vai aparecer no processo de construção da política da BR-163, né, quer dizer, essa segunda fase que você remete, ela remete para uma dimensão das políticas públicas numa outra perspectiva, e isso se constrói muito fortemente a partir dos anos 80, mas mais datadamente a partir dos anos 90, ou vamos dizer assim, pós-constituinte de 88, quando você estabelece, então, um processo de descentralização do Estado brasileiro e, consequentemente, com efeitos em várias áreas da vida econômica e social brasileira, e que vão interferir na consecução e construção de políticas públicas, e foi citado aqui o caso de manhã do SUS e outros casos nesses longos períodos de debates nossos, né? Então, essa descentralização das políticas públicas também é um processo, faz parte do processo de transição que você chama de um processo de transição incompleta, exatamente porque é incompleto a natureza do processo talvez histórico brasileiro, que o Moreira de manhã estava chamando a atenção, né? Essa descentralização, então, ela vai permitir eu vou dizer três coisas, né? Aí já saindo um pouco do que vocês colocaram, mas resgatando e puxando um pouquinho para duas coisas. O Aristo está aí ainda? Já saiu. Que eu até no almoço eu conversei rapidamente com ele, né? Uma das coisas que eu queria conversar e que me traz a isso, eu não vejo que nas formas como foram colocadas de manhã, que a institucionalidade envelheceu. Eu acho que não teve muita institucionalidade, né? A institucionalidade é muito precária, particularmente no meio rural. Vamos pegar um exemplo de uma das principais razões, que é uma hipótese que eu estou ventilando agora. Quando você começa a criar os conselhos de desenvolvimento rural, eu tenho dúvidas se dá para tratar os conselhos municipais de desenvolvimento rural como uma institucionalidade, porque eles foram criar, na verdade, eles tinham uma função meramente inicial, né? Uma função meramente de gestão financeira, ou seja, para ter acesso ao Pronaf precisava ter conselho, então faça conselho. Na concepção de institucionalidade, não necessariamente isso é uma institucionalidade de gestão social, participativa da política pública. Da mesma forma, muitos conselhos de segurança municipal, né? Eles foram feitos na primeira conferência, eu acompanhei muito isso, que eu participei da primeira conferência lá em 94, eles foram feitos porque para ir para a conferência estadual precisava ter conselho municipal. E para ir para o nacional precisava ter o conselho estadual. Portanto, então, você tem uma institucionalidade meio que, não gostaria de usar essa palavra, mas ela é meio burocratizada, né? Porque ela é construída artificialmente no primeiro momento. Então, ao contrário de envelhecida, eu acho que ela precisa ser construída, né? Construída na essência do que ela deveria de ser representar. E eu acho que esse é o avanço que o Felipe chama a atenção nessa terceira fase, que eu quero juntar aqui, que é a dimensão social, né? Porque aqui sim, aí quando você tem a dimensão social nas várias áreas, segurança alimentar, no desenvolvimento rural, na agricultura familiar, na questão ambiental,
aí sim aparece mais protagonista e a dimensão social da institucionalidade aparece muito mais forte. E aí você caminha efetivamente para uma questão nova, né, que possibilita, inclusive, a terceira conferência, que eu acho que essa é a questão importante que a Silvia levanta, que ela não se restringe a discutir a segurança alimentar por ela mesma. Mas vocês perceberam que o ponto de chegada da terceira conferência de segurança alimentar nutricional é discutir o desenvolvimento brasileiro, né? Então, esse é o processo evolutivo que tu vai construindo, um processo de envolvimento. Aqui os nossos amigos, irmãos argentinos não estão aqui, de involucrar, né? E involucrar, né? Vai envolver a sociedade como um todo e, a partir daí, começam a aparecer questões novas na agenda. E, de repente, numa conferência de segurança alimentar e nutricional, migra dos seus temas pontuais relativos à temática e joga a discussão não só numa questão de o direito à alimentação, mas o direito da alimentação colado a um modelo de desenvolvimento do país, onde tanto as questões rurais quanto as questões urbanas vão estar presentes. Então, esse é o processo. O que eu quero chamar a atenção, e isso remete, então, ao tema que me parece que é o tema aglutinador das três apresentações, né? Que é o processo construtivo das políticas públicas, né? Como que você vai construindo, né, aquilo que a Silvia chama, né, que um processo de consulta pública, aquilo que a Fernanda chama aqui a construção, né, um caráter processual de uma formulação de uma política pública, e esse processo maior que o Bonal trata aqui da articulação mais geral de um longo período, né? Então, acho que os três temas tratados aqui, eles caminham para um ponto em comum, que é resgatar o processo específico de cada uma das experiências, mas ambas, eu quero chamar a atenção para isso, é que ambas jogam para uma discussão maior, né? Mesmo que você vá discutir o processo, os conflitos lá de uma BR 163, mas ela tem um significado e uma importância grande no processo de desenvolvimento do país, da região e, consequentemente, do país, né? Então, acho que esse é o tema aglutinador. Agora, mais 2 minutos aqui, né, que eu já recebi aqui a plaquinha, tem a segunda parte do painel que eu acho que ficou em branco, né? Que eu vou ler aqui o painel. O painel diz, olha, a construção da agenda das políticas públicas e os desafios nos diferentes momentos de implementação. E aqui que eu acho que talvez é o ponto que nós estamos nas políticas públicas no Brasil hoje, né? Quer dizer, o processo de construção e definição dos seus conteúdos, que vocês bem trataram aqui e tal, ele caminhou, avançou muito. Mas o processo seguinte, que é a implementação, e mais do que isso, depois da implementação, o que acontece com essas políticas públicas, acho que é o grande desafio das políticas públicas brasileiras nas várias áreas, né? E alguns chamam isso de você ter, eu até anotei aqui, não sei se é a palavra mais correta, mas você tem que avançar para um processo de monitoramento mais sistemático das políticas públicas, né? Quer dizer, não basta só democratizar o processo de definição e articulação dos atores na questão do seu conteúdo e dos objetivos das políticas. Então, me parece que, nos dias de hoje, considerando o que os 3 expositores colocaram aqui, as políticas públicas colocam também, nesses diferentes momentos, uma etapa que eu considero crucial na eficácia das políticas públicas, é o sistema de monitoramento que você vai ter nessas políticas públicas, que vamos olhar rapidamente um exemplo. Aqui foram tratados, o Nelson tratou de 2 de manhã, ontem foram tratados PA, biodiesel, conjunto de políticas que foram tratadas aqui. Mas vamos tentar esmiuçar efetivamente como é que se dá o monitoramento delas. De uma forma mais sistemática, um pouco faz e depois você contrata normalmente algum estudo de impacto, estudo avaliativo, né?
Só que esse método na literatura das políticas públicas não é o mais recomendável, né? Porque ele é muito estanque no tempo, né? Ele é uma coisa, opa, encheu a garrafa de água, esvaziou. O que aconteceu depois que esvaziou? Né? E tu não tem um processo do que aconteceu quando encheu, quando esvaziou e o que resultou disso, né? Para traduzir simplificadamente no que eu estou falando. Então, eu vou economizar aqui 1 minuto para a gente ganhar tempo e ouvir vocês e vou deixar por aqui mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Lauro. Eu vou passar, então, para que a mesa reaja às provocações do Lauro, né? Tipo, rapidamente, 2 minutos, 3 minutos no máximo, cada um, e depois a gente abre o debate para o público. Obrigada. Né, devido à limitação do tempo, né, eu ia tocar justamente nesse ponto crucial que você falou sobre a questão das políticas públicas, o monitoramento, né? Então, o plano BR-63, quando ele foi lançado, né, durante o processo de construção dele, se previa uma gestão, né, processo de concertação regional envolvendo aqueles diferentes atores que eu citei, né? A sociedade civil organizada, as prefeituras, os governos, as representações dos governos estaduais e o governo federal. Né? Isso foi elaborado, né? Foi estabelecido um fórum de desenvolvimento regional que está atrelado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento. Né? Mas, assim, isso efetivamente, para aquilo que se pretendia, nunca funcionou. Né? Ele demorou a ser efetivado, o plano foi lançado em 2006, em junho de 2006, e o Conselho foi efetivado um ano e meio depois. E mais 1 ano e meio depois se deu a primeira reunião, e muito de uma perspectiva não de monitorar o que tinha sido executado no âmbito do plano, até porque é difícil. Sabe-se que algumas coisas estão sendo executadas, que estão previstas no plano, mas aí você tem 2 dificuldades de monitorar. Primeiro é que o plano, embora ele seja denso, ele não tem metas, ele não tem recursos destinados, em alguns momentos não se diz claramente quem é que vai executar, né? E também tem uma certa confusão entre diretrizes e objetivos e ações. Né? A outra coisa é que quem executa geralmente não linka isso ao plano. Né? Você tem o INCRA fazendo coisas que estão no plano, você tem o IBAMA fazendo coisas que estão no plano, e várias instituições, até estaduais, né? Mas não é assumido um vínculo explícito. Então, as próprias organizações elas têm dificuldade, né, de fazer esse tipo de monitoramento em relação a essa política pública. E a outra questão é que a forma como o fórum estava se dando a construção do fórum, era mais para você discutir, para o governo apresentar as outras políticas, as outras propostas de construção de política de infraestrutura. Parecia assim que o plano, a rodovia está sendo pavimentada dentro do PAC, o plano está elaborado, né, foi lançado, mas agora a gente vai aproveitar o espaço aqui para discutir a hidrovia, né, a construção, a modernização dos portos, né? Então, totalmente desvinculado do caráter em que foi formulado, em que foi concebido. Né? E isso, de certa forma, reflete as mudanças, meu ponto de vista, as mudanças que aconteceram no contexto mais macro, né? As mudanças dentro do governo federal, as mudanças, né, do ponto de vista das próprias organizações, uma fragilização, inclusive disso que eu falei, que foi a migração dos agentes, né, que saíram da sociedade civil, foram para o governo federal, depois foram para o governo estadual, as mudanças de correlação de força nos governos estaduais e municipais. Né? Então, assim, foi uma coisa promissora, né, a proposta de construção desse fórum para monitoramento dessa política pública, mas não conseguiu ainda ser implementada. Né? Bom, eu concordo também com o Lauro nessa discussão sobre a implementação. O enfoque que eu trouxe aqui foi mais na construção, nesse processo construtivo. Mas tem uma questão interessante também, é um acompanhamento que eu acho que também é uma inovação que a experiência da conferência ela traz
de trazer um processo de acompanhamento desses encaminhamentos das conferências e que também não deixam de ser um processo de acompanhamento das políticas vinculadas à segurança alimentar, que é o Encontro Conferência Mais 2 Anos. Isso é uma experiência que também não são todos os outros setores que têm esse espaço de participação. Esse encontro ele acaba sendo 2 anos depois da conferência, que é a conferência pela estrutura, né, da lei, ela acontece de 4 em 4 anos, então no entremeio desse período tem um encontro das instituições, de representações da sociedade civil, né, que estão envolvidas com essa temática, etc. e tal, e elas se encontram para observar os encaminhamentos. E esses encaminhamentos da conferência, mas esses encaminhamentos também é um acompanhamento que o Conselho faz junto aos ministérios. Ele manda para os ministérios as definições da conferência e os ministérios eles retornam com tudo bem, tem que reconhecer que existe fragilidade nesse processo, né? Mas o Ministério retornam com as indicações do que avançou naquele período. Não deixa de ser um exercício de acompanhamento, né? E agora também, com a definição do plano, que foi lançado em agosto desse ano, o Plano de Segurança Alimentar, que propõe uma articulação, propõe, na verdade, esclarece um pouco mais como se dará essa intersetorialidade da política nacional. Então, eu não tive ainda a oportunidade de esmiuçar o plano, desde que ele foi lançado, mas assim, o fato é que existe essa proposição e o Conselho ele também se coloca como acompanhando a política, as ações federais, né, acompanha o PAA, tem as comissões especiais, acompanha vários programas. Então, assim, eu acho que não tem, agora com a política mais formalizada, enquanto um plano, né, porque eu também reconheço a política como todo esse processo construtivo, essa dimensão que eu estava colocando desde o princípio processual, né, que essa política não é o que a gente tem hoje de plano, mas é todo esse processo, ele tem alguns mecanismos aí que são indícios desse acompanhamento, né, com todas as suas fragilidades, né, e o da conferência Mais 2 Anos eu acho que é uma experiência interessante, né. Dizer mais, talvez sim, sobre este aspecto, participação, políticas públicas, não sei se não tem um risco, e talvez dialogando com a apresentação da Sílvia, não? Se a participação não se torna como um objetivo em si, né? Devido a toda esta trajetória política e social. Né? Se a conferência, a participação numa conferência não é uma finalidade. Né? Pensando isso, estou pensando na conferência da agricultura familiar, onde efetivamente tinha uma expressão imensa, mas que nem sempre a conferência é seguida de efeito, não? Então, é como se tivesse dois exercícios diferentes. O exercício participativo tinha sua própria lógica, não? E agora, efetivamente, a questão das políticas em si, como se ligam com este fenômeno participativo, a questão da avaliação, do acompanhamento que mencionou Lauro, não? A questão da governabilidade também, né? E este remete um pouco como a posição deste tipo de política dentro da estrutura geral do governo. Por exemplo, as políticas do MDA dependem também, de uma maneira ou outra, do peso do MDA dentro das unidades ministeriais, não? Com respeito aos grandes ministérios, como a agricultura, por exemplo. Não? Este, efetivamente, tem a ver com a repartição dos recursos, recursos financeiros, mas também humanos. Não? A famosa administração local remete com toda o funcionamento do Estado. Então, não é difícil, não? Eu acho, de ter uma visão radical sobre o processo de construção das políticas públicas. É um processo, ele mesmo em construção, com ajuste administrativo dentro do Estado e ajuste também enquanto a profissões. Precisa de profissionais dentro deste novo
corpo de políticas públicas. Né? Tomar uma decisão, decidir a nível local, decidir projetos, é complicado. E este tem, por exemplo, a ver com toda a discussão sobre a capacidade de redução, precisamente, desses programas sobre a pobreza rural. Né? Isso pede uma visão analítica, política, social, que talvez nem sempre é presente em todos os lugares da mesma forma. Então, é um processo, eu acho, em construção e falta ainda. Né? A gente tem 15 minutos para esse debate. Vou fazer uma tomada de questões. Quem quiser se inscrever, vai se inscrevendo. Eu pediria para as pessoas que forem falar, para se apresentarem. Vamos lá. Meu nome é Porfiro, eu sou ex-estudante do CPDA. Eu teria duas perguntas, mas devido ao tempo eu vou fazer só para Silvia Zimmermann, eu teria outra para o professor Lauro, mas não vou fazer não. É o seguinte, você falou, estava tratando aqui da questão da instrumento ou da consulta como instrumento e como legitimação, tá? E está ilustrando especificamente com a questão das conferências. E é uma coisa que me interessa, essa resposta, eu queria saber se dá para chamar as conferências realmente de instrumento ou só de legitimação. E se você entende que efetivamente as conferências são instrumento são elemento são instrumento, você tentar esclarecer para mim, por favor. Ana Miller, do MDS. Bom, a questão que eu vou colocar é muito semelhante com a que o colega colocou aqui para a Silvia. Se você conseguiu separar ou se preocupou na sua reflexão em entender a conferência como um resultado ou um coroamento de um processo que, na verdade, é bem contínuo através do trabalho do CONSEA, né, que é um conselho que mobiliza, de fato, e faz as discussões, o diálogo com o governo, ajuda a organizar a conferência, etc., e porque eu acho que esse tipo de diferenciação impacta em entender a conferência dentro de um processo bem mais amplo, que coroa, que sintetiza, talvez a discussão reúne os atores, mas que na segurança alimentar é assim, porque tem um conselho, se você, sei lá, pegar uma outra conferência dessas tantas aí que você citou, talvez já seja um resultado bem diferente, porque não é um processo tão continuado com um conselho que é tão ativo quanto é o CONSEA. E, rapidamente, para a Fernanda, não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas se você conseguiu ver no plano, assim, um pouco, talvez, do motivo, não sei se da frustração, né, do plano, enfim, se isso é duro demais, mas do impacto do plano que podia estar sendo maior em execução e tal, essa dificuldade de diálogo entre os atores da gestão federal, municipal, estadual, os atores da sociedade civil e tal, porque muitas vezes a falta de diálogo ou a não incorporação desses atores faz com que se preveja ações muito pertinentes, mas é aquele tipo de coisa, faltou combinar com o INCRA, que o INCRA ia ter que fazer tal coisa, agora está no plano e eles não vão fazer. E eu estou perguntando isso porque, nesse momento, está tendo uma discussão muito forte do plano de desenvolvimento da região do Xingu, e assim, tem muitas coisas que são muito parecidas, que estão acontecendo agora e que ainda dá tempo de corrigir, com o processo que talvez você tenha percebido justamente pela construção da usina de Belo Monte, né? Vera Azevedo, eu sou do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, coordeno a coordenadora técnica do Conselho Nacional. Como eu não vou ter oportunidade de falar sobre isso, eu estou preocupada com a questão que Lauro trouxe da implementação das políticas. Nós pretendemos fazer uma segunda conferência nacional no final do próximo ano, e a preocupação dos conselheiros é exatamente essa. Está bem formulado, todo mundo sabe o que já está bem formulado. Não estou falando de desenvolvimento rural, não estou falando de saúde, posso falar de qualquer tema. Esse tema está sendo levantado pelos participantes do Conselho Nacional, que é um conselho paritário e que tem uma representação forte dos movimentos sociais. A questão é que a política não chega lá. Então, a minha questão é saber se o monitoramento, quando a gente fala de monitoramento, a gente quer dizer que há um acompanhamento da política. Será que não haveria uma diferença entre
monitoramento e controle social da política? Porque eu acho que é uma questão diferente, diz respeito à própria formulação da política, que muitas vezes não leva em consideração ao objeto do que ela se destina, ao público que ela se destina, e que viabiliza o controle social. É mais do que o monitoramento, que passa por uma questão maior, que eu acho, que é o controle social. Eu queria colocar essa questão para a mesa, porque essa é uma preocupação que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Heitor Coutinho, da Embrapa Solos. É mais um comentário, né, com relação à questão do monitoramento, né, eu ia comentar. Eu penso que, além do monitoramento, e bem colocado agora pela colega, a questão do controle social, além desses fatores, eu penso ser importante ser inserido nos processos de formulação de política pública, uma avaliação ex ante, uma avaliação prévia de impactos à sustentabilidade geradas através da implementação destas políticas, né? Porque isso possibilitaria, antes de iniciar a implementação, ajustes à própria política. Eu vejo isso como extremamente importante, principalmente porque nós, já pensando de uma perspectiva global, o Brasil hoje é um ator muito importante, muito relevante na esfera global, considerando as diversas crises que o planeta vive hoje. Crise de produção de alimentos, crise já pensada para o futuro muito próximo, com a população já está em 7 milhões de habitantes e proximamente chegará a 9 milhões, não vai demorar, talvez seja antes da previsão de 20 anos. Né? A crise da água, a crise da biodiversidade, a crise energética, são diversas crises que a gente não quer que se transformem em tragédias, não é verdade? Então, acho que nesse ponto nós podemos evoluir no processo de formulação de políticas, inserindo esse tipo de atividade que, pelo que eu vejo, ainda não é uma realidade aqui no Brasil. E, claro, isso tudo com transparência essencial e participação da sociedade. Sérgio, estudante de doutorado do CPDA. Queria perguntar para a mesa no sentido de como vocês observam, acho que todos têm uma experiência na área de políticas públicas, né, no sentido das condições tanto institucionais e de cultura política, inclusive, da questão da avaliação e do monitoramento está englobado, está, digamos, fazendo parte da questão da constituição da política pública, né? Tanto na parte da agricultura familiar, principalmente nessa questão agrícola mesmo, como é que vocês percebem, estão enxergando isso. E também, não só disso, mas de qual avaliação se está falando, né? E de que condições se realiza essa avaliação. Tanto no sentido, como foi falado, que chega no final, se contrata um estudo, enfim. Então, também falar um pouco das condições às quais são feita essa avaliação e que avaliação, no caso, os agentes políticos preconizam e querem de uma política pública, né? Hoje, como é que vocês vêm observando isso? Bom, Débora, CPDA, eu tinha uma pergunta para fazer para a Fernanda, para ela desenvolver melhor, porque eu fiquei muito curiosa quando tu falou daquela... tu até citou os autores que complementam o trabalho do Dow, que é quando o poder consegue suprimir determinadas demandas. Ele tem você desenvolveu... E como a tua apresentação foi curta, eu queria que tu descrevesse esse processo exatamente aí nesse fórum, aí na construção dessa rodovia. Eu fiquei particularmente curiosa por esse mecanismo de supressão, digamos, de algumas demandas ou de algumas problemáticas num fórum como esse. E ao Felipe, eu gostaria de que tu descrevesse melhor essa questão da a democratização conservadora que tu lançou aí. Obrigada pelas perguntas, né? Foram encaminhadas. Um pouco aqui tentando ver por onde eu começo, né? As respostas, né? Então, acho que eu vou começar pela Ana, né? Que aí Então, o processo de construção do plano de desenvolvimento Xingu, né? Como é que eu posso olhar para esse processo de construção de política pública a partir da construção do plano da BR-163. A gente tem uma coisa interessante que boa parte dos atores que estão ou pretensamente
têm que estar envolvidos na construção do plano do Xingu são atores que também estiveram diretamente envolvidos na construção do plano BR-63, visto que lá é uma das áreas, lá é o polo Altamira do plano, né? Tinha o polo Altamira, tinha o polo Baixo Amazonas e baixo polo BR-63 no estado do Pará, né? E, assim, como eu observo esses desafios, né? Então, eu poderia dizer que está tentando se repetir, né, um processo da BR descolado com o descolamento de um contexto, né? Eu acho que com todas as frustrações que se tem do plano BR-163, né, eu acho que ainda tem muito a ser analisado, ainda tem que ser muito compreendido. E, assim, eu acho que a própria sociedade de lá ainda não perdeu, digamos, um certo desejo ou talvez uma utopia de implementar. Mas você tentar executar ele, assim, eu não conheço muito como é que está sendo feito o processo, mas de uma forma similar àquilo que aconteceu, eu acho meio inviável, né? Eu acho que o contexto que possibilitou o surgimento do plano BR-163, tanto do ponto de vista do governo federal, né, do governo Lula recém-possado, como um Ministério do Meio Ambiente mais fortalecido, com uma proposta de tratamento transversal da questão ambiental, né, considerando as dimensões econômicas, considerando as questões sociais, né. Eu acho que isso tudo foi meio fragilizado ao longo do governo Lula e está mais fragilizado agora no governo Dilma, né? As mudanças que aconteceram dentro do Ministério do Meio Ambiente, na verdade, você tinha um contexto assim, em que o governo ele foi entre aquela opção de você construir uma estrada só para transportar cargas, para baratear o transporte de soja, e você construir um modelo indutor de desenvolvimento. O que aconteceu? O governo ele acabou optando pela via de construir o plano, né? E dentro daquele grupo de atores que foram envolvidos dentro do governo federal, que foram 21 instituições, sempre teve aquele problema do engajamento forte e do engajamento fraco. Você tinha instituições como o MMA, o MDA, o Ministério da Integração Nacional e da Casa Civil, que eram aqueles ministérios que realmente tocavam o plano dentro de uma perspectiva de uma construção de um desenvolvimento mais integral, né? E tinham aqueles movimentos, aquelas instituições que estavam participando ali do processo porque não poderiam estar de fora. Por exemplo, o Ministério do Transporte não poderia ficar de fora da discussão sobre um plano, sobre uma rodovia federal, mas, necessariamente, ele próprio era um dos atores que acreditava numa perspectiva mais de regulação do mercado, né? A circulação vai resolver todos os problemas, vai evitar todos os conflitos, né? Então, eu acho que tem esse problema do engajamento, né, de como é que você mantém o engajamento dentro dessas estruturas na construção de uma proposta, de um plano de desenvolvimento, né? Quem coordena esse processo, no caso, a Casa Civil, que tomou a liderança dali, ela não conseguiu ter força suficiente para manter o engajamento desses diferentes atores, né? No sentido, até porque ele estava no escalão abaixo de quem ele deveria determinar, de quem ele deveria ordenar para estar participando dessa discussão. Aí, aqueles conflitos que surgem no meio, né? Eu falei um pouco dos conflitos abertos e dos conflitos velados, mas em torno da elaboração de propostas. Mas, quer dizer, o plano ele começou, durante o processo de construção, os conflitos foram tão grandes que o governo ele teve que entrar em área para desenvolver algumas ações que, se ele não fizesse naquele momento, ele não faria mais. Por exemplo, criar unidades de conservação, criar assentamentos, né? E todos esses processos, né, a implementação desses instrumentos, eles foram gerando mais conflitos, que gerou, de certa forma, o que aconteceu. O Estado do Pará, naquele contexto, ele classificou as ações como intervencionistas, como engessadoras da economia estadual, né? E isso gerou digamos assim, uma espécie de comoção em algumas regiões da BR-163, onde segmentos da sociedade dos setores madeireiros, né, garimpeiros, se reuniram para desafiar o Estado, né, amparados nessa visão que o governo estadual tinha naquele contexto. Então, tudo isso
foi contribuindo para que em determinados momentos, em determinados eventos, né, que teve as discussões públicas, que lá não foram audiências, foram consultas, o governo ele optasse por não transformar a discussão tão explícita, era uma coisa muito ritualizada, né? Então, eles não falavam em legitimação, mas os entrevistados eles se referiram muito à consulta pública como um momento de celebração da participação popular. Né? A gente vem aqui, ouve o que vocês têm a dizer, mas a gente realmente não pode se manifestar, porque se a gente vai se manifestar, isso vai trazer os conflitos que não queria que se viesse à tona. Né? Então, assim, eu vejo com muita preocupação, né? Eu vejo que o governo, embora ele esteja se propondo a construir esse plano do Xingu, ele não conseguiu internalizar, né, a proposta que se tinha, a visão que se tinha de construção de um plano de desenvolvimento regional, como foi proposto para a BR-163. Né? A professora Léo já está aqui me pedindo para eu concluir, aí fica assim... Tem as questões do Heitor, né? Não sei se eu respondi a Ana, mas tem as questões do Heitor e tem as questões do Sérgio. Né? Então... acho que até me perdi aqui. Tudo bem, professora. Então, eu acho que esse processo de construção, né, de avaliação das políticas públicas, ele ainda está muito conturbado. Né? Eu acho que ainda tem os indicadores, né, quando você consegue construir as demandas. As regiões, lá elas têm os projetos, no caso do Pará, o Xingu, a BR-163 e o Baixo Amazonas, eles já têm as suas propostas de políticas públicas, né? E tem mais ou menos nortes do que eles imaginam como isso tem que ser executado. Mas essa negociação, ela ainda é difícil, justamente porque, em alguns momentos, se opta por não levar à frente a discussão do conflito. Né? Quer dizer, você optou por implementar o fórum, né? Você colocou o fórum todo bonitinho no papel, tem as pessoas nomeadas, mas, na hora de você chegar para fazer a discussão, você não pode fazer a discussão porque ele não tem digamos assim, os diferentes atores que estão ali envolvidos não reconhecem aquela competência, né, daqueles atores que estão envolvidos em deliberar sobre determinados assuntos. Né? Então, acho que a gente ainda vai ter que avançar muito para fazer um monitoramento, para fazer uma avaliação melhor. Eu acho que indicadores tem, mas a gente precisa amadurecer. Né? Eu acho que a Débora ela fez uma pergunta bem específica em relação à apresentação, né? Que é quando eu falo quando o exercício, né, quando o ator utiliza a sua força para criar ou reforçar valores sociais e políticos e práticas institucionais que venham a restringir o debate e não produzam politicamente os danos. É quando eu falo que havia uma espécie de espírito de celebração nesses momentos de debate da política. Né? E você não conseguia avançar. Né? Eu acho que o colega que, desculpe, eu não lembro o nome, mas, enfim, eu acho que você colocou uma questão que tem a ver com como que eu vejo as conferências, né? E eu acho que a Ana também comenta das conferências dentro desse processo da construção de política, e aí ela traz o CONSEA e eu acho que, nesse processo da constituição da política, eu não exaltei o papel do CONSEA, até porque o CONSEA não era o foco era as conferências de segurança alimentar. Mas, sem sombra de dúvidas, que o CONSEA tem um papel fundamental e que, a partir da estruturação do CONSEA, que foi estabelecida a conferência. Então, assim, a conferência ela ganha uma importância, e por isso que eu dei importância no trabalho, a partir do momento em que, na lei, na Lausanne, ela é reconhecida como o locus de definição de diretrizes e princípios para a política. Mas eu também não coloco na conferência toda a expectativa da construção da política, reconheço ela como parte desse processo que tem
princípio na atuação do Conceia, até porque o Conceia, ele, na primeira conferência, assim como ele fez na terceira, ele estruturou um livro com recomendações para serem debatidas nos municípios, nas regiões, e aí, enfim, esse livro base, ele circulou, e isso vem desses grupos que atuam dentro do Conceia, que debatem a política nacional. Então, o Conceia tem um papel fundamental. Ele também orienta, né, essas proposições, que foi o que aconteceu na terceira conferência, orientou propostas, e depois essas propostas, isso que eu rapidamente estava mostrando para vocês, muitas dessas propostas, elas, quando voltaram da base, eu digo dessa discussão dos municípios e regiões, elas foram incorporadas com novos temas, foram incorporadas novas questões, foram complexificadas, tanto que o relatório, principalmente o relatório da terceira conferência, onde apresenta as propostas, ele é muito complicado, muito denso, né, de informações, tem muita informação e muitas propostas. Então, assim, eu acho que existe um local, né, que era a preocupação de como essas conferências, elas também participam, elas fundamentam a política, né, mas eu acho que ela tem um papel aí importante, porque ela não só que é a questão sua, ela serve como um instrumento, porque ela traz questões novas e que depois não podem ser ignoradas na conferência, até porque um exemplo que eu vivenciei na terceira conferência era uma reclamação dos populações tradicionais, né, de que que eles não estavam se sentindo reconhecidos nas propostas, fizeram uma mobilização na conferência e, né, teve que ser feito toda uma discussão novamente com esses grupos para que o que estava sendo discutido na conferência, as propostas da conferência, incorporassem, de fato, as reivindicações desses grupos. Então, acho que as conferências, elas servem como instrumento nesse sentido, porque, embora exista uma indicação do Conceia para temas e proposições, o retorno, você não tem controle desse retorno. Eu acho e isso que é o importante, né? Você ter essa ampliação de propostas. E aí, depois disso tudo também, né, como eu acompanhei, ele é avaliado, ele é acompanhado pelo Conceia e também definido quais são as prioridades, até porque são muitas, só na terceira, eram 145 propostas. Então, eram muitas propostas e tem que ter um enfoque do que era prioritário para a atuação e acompanhamento do próprio Conceia. Para concluir nesse sentido, bom, eu entendo como um processo, então, é um instrumento de criação da política, mas também legitima, porque esses grupos sociais, eles passam a discutir temas, passam a reconhecer grupos sociais que eles desconhecem. Então, acho que legitima essa ampliação ou o enfoque da segurança alimentar, a noção que se tem de segurança alimentar, e eu acho que legitima também essa política. Então, não acho que seja uma coisa só, não vou optar por uma coisa ou outra, mas eu acho que essas duas questões. E aí, eu acho que a questão da Ana, só para me centrar nessas duas, eu não dei o enfoque ao Conceia, até porque ele está sendo um objeto de estudo de um outro colega aqui do CPDA, que é o Renato Nascimento, que está estudando o Conceia enquanto uma arena de construção e debate da política nacional. O meu enfoque era outro, era também a discussão da participação e aí as conferências, porque os estudos sobre conferências nacionais são recentes. O IPEA está fazendo um estudo esse ano. Tem 3 estudos no Brasil só sobre conferências e vocês viram o quanto de conferências tem no Brasil. Então, é um movimento novo, né, que se ampliou muito no Brasil e eu acho que os estudos internacionais não têm essa amplitude não tem esse tipo de instrumento com essa amplitude que a gente tem, e eu acho que é uma coisa muito recente, né? Então, o enfoque era um pouco outro, mas o Conceia é extremamente importante. De fato, eu acho que é um ponto difícil, não? O controle social. É difícil porque é um sistema de democracia participativa, não? E não representativa, não? A partir daí, se não tem delegação, algumas
pessoas e uma dotação de recursos particular, vira extremamente complicado, não? Eu acho, pessoalmente, não, que o controle social não é só a luta, a reivindicação, é uma parte fundamental do processo, claramente, não? Mas isso também necessita de todo um processo de engenharia, não? De profissionalização, né? Como, por exemplo, produtores rurais ou moradores rurais pode opinar sobre um projeto de arquitetura, de instalação de uma obra civil, se não tem profissionais que construem o projeto, que mostram e que podem informar, instrumentalizar respostas com respeito a perguntas particulares, enquanto a influência sobre, vou dizer qualquer besteira, não sobre o nível da água, sobre, bom, precisa atrás profissionais que montam modelos, que montam projetos e que podem, a partir daí, responder. Aí o controle social tem sentido, porque tem esses profissionais que vão instrumentalizar as perguntas das pessoas. Senão vira complicado, né? E até que ponto não entra num jogo de clientelismo, não? Toda a dificuldade que temos sobre a expressão desse controle social. E acho que é bem complexo, não? Outro ponto que queria comentar uma coisa, não, é sobre a avaliação de políticas públicas, não? Do Hector. Não sei se aí não é necessário, se não se faz já, uma evolução um pouco dos critérios, globalmente passando de uma lógica de repartição de recursos a uma lógica de resultados, né? Até agora, muitas vezes, e não só no Brasil, em outros lugares é a mesma coisa, não? O importante é quantos projetos se têm financiado, quantas formações se têm feito, quanto orçamentos se distribuíam, sem saber o que se fez com tudo isso, com os recursos, não? Será que não é necessário passar dessa lógica de execução orçamentária, né, do lado público, a uma lógica de observação dos resultados? Para que a formação? Era para capacitar produtores de tal tecnologia. Vamos ver lá se efetivamente o pessoal está capacitado ou não, né? Esta lógica de mudar o foco, né, do olhar, né, sobre as políticas públicas. Senão a avaliação é difícil, porque é unicamente do ponto de vista do Estado, da administração. Estou coberto, já repartia os recursos, mas não se sabe exatamente a eficiência deste tipo de coisa, né? Terceira coisa que queria comentar é a minha provocação sobre democratização conservadora. O que queria dizer é um pouco o efeito negativo de uma participação mal controlada. Será que... talvez a Silvia pode reagir depois, mas será que um dispositivo participativo sem dar essas coisas de engenharia, de profissionalização dos recursos, de apoio, não vira um pretexto, né? Será que isso é democrático porque é participativo? Pronto. Mas isso mudou as coisas ou não mudaram? Se não mudou, é um pouco uma fachada, não? Tem um risco de fachada. E se tem um risco de fachada, seria essa coisa que queria botar nessa provocação. Não botamos isso porque estamos na norma, é democrático. Tem participação. Mas, bom, é o resultado desse. Além disso, queria comentar que a democracia é uma representação, hein? É impossível de definir o que é democracia, não? É uma representação, cada situação tem que imaginar-se o que chamamos de democracia. Teve vários ensaios de politistas de definir critérios, o que é democrático, e quando se bota todos os critérios, nenhum país do mundo é democrático. Nenhum. Então, é uma representação, uma construção nacional, e que tem que dialogar como um contrato social nacional, um contrato
no sentido da sociedade que é em construção. A pergunta da Vera, a pergunta do Heitor e do Sérgio, elas são idênticas e tratam dos mesmos temas, o Felipe já tratou, mas eu também queria reforçar um pouco isso, né? A primeira coisa, eu não sei se existe efetivamente algum lugar no mundo onde você tenha o controle social total das políticas públicas, né? Agora, você tem processos em curso de maior ou menor nível de democratização dessas políticas públicas que têm uma relação muito próxima com o processo de democratização do Estado e da sociedade, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é fundamental a gente caminhar, a sociedade brasileira caminhar nessa perspectiva, e isso, com certeza, Sérgio, vai trazer elementos distintos de um processo que eu chamei aqui monitoramento, mas era uma coisa mais no campo da avaliação, que o monitoramento é uma etapa, né? Veja bem, como é que a gente pode ver, e eu coloco isso naquela perspectiva anterior, né? Quer dizer, nós estamos num processo evolutivo, uma sociedade extremamente autoritária, né? Em todos os seus sentidos, e que vai construindo seus mecanismos de democratização que vão tendo maior ou maior dimensão de acordo com os movimentos. Vamos pegar 2 exemplos que podemos comparar. Pega o PCP, né? O Programa de Combate à Pobreza do Banco Mundial, do meado dos anos 80 no Nordeste, e o Programa Brasil Sem Miséria hoje. Tu tem uma enorme evolução de concepção de política e de estratégia, etc., etc. Agora, isso é produto da sociedade brasileira. Não avançou mais? Não avançou mais porque a sociedade não avançou mais. Agora, pega um outro exemplo. Ontem de tarde eu até fiz uma pergunta, me fiz de bobo. Tinha um grupinho ali na frente, quando eu desci um pouquinho, eles fecharam tudo na hora da manifestação, e tinha um grupo de jovens na frente, todos com camisetinha de Macaé, né? E eu me fiz de entendido que não sabia o que estava vendo, e fiz uma pergunta simples. O que é esse movimento aí? E tinham 6, eles disseram, não sei. O prefeito deu a camisa para a gente e disse, vamos para o Rio. E nós viemos. Ué, então, essa é essa sociedade, né? É esse processo que está em curso na sociedade brasileira. Isso tem efeitos imediatos sobre o avanço de todas as áreas, e particularmente nas políticas públicas é exatamente isso. Então, eu acho que o desafio nosso é muito além de democratizar as políticas públicas, né? É democratizar as políticas públicas, é democratizar o Estado brasileiro, é democratizar a sociedade brasileira. Bom, eu agradeço a participação da Fernanda, Silvia, Felipe e Lauro. Nós não vamos fazer intervalo, vamos direto para a próxima mesa, porque já são 16h30.